Vamos lá para João, no capítulo 11, versículo 23 até 26. Hoje de manhã, quando o irmão Guilherme começou a pregar sobre a ressurreição, eu falei, pronto. Lá se foi minha pregação embora, de manhã logo, né? Mas não é isso não, na verdade, né? Muito bom. Inclusive eu vou usar parte do que ele disse, né? O irmão falou sobre o perigo da vaidade. Vaidade não é coisa boa, mas estamos sujeitos a ela e ela tem um grande poder. E se o poder de Deus não estiver em nós, nós estamos sujeitos a ser dominados por ela. E ela não tem uma só ramo, não, ela tem vários tentáculos. E ela, realmente, a gente acaba sendo seduzido pelo poder da vaidade, da qual Salomão, né, já convicto de que tudo nesse mundo, de uma forma ou de outra, acaba se tornando uma vaidade, recomendou que a gente nos afaste dela e que nos prendamos àquilo que é eterno, aquilo que está por vir, aquilo que perdura para sempre, aquilo que a traça que a ferrugem não corrói, que o ladrão não mina, não rouba, enfim, o reino de Cristo celestial. É isso que nós temos que nos prender, irmãos. Nós temos que nos agarrar a isso. Essa é a nossa realidade como cristãos, essa é a realidade eterna. O resto vai ficar tudo para trás. Tudo. Somente uma coisa nós vamos levar daqui: as boas obras, aquilo que nós fizemos em Cristo. Essa vai nos acompanhar. E seremos galardoados por elas, por aquilo que nós fizemos em favor do reino de Deus, para a glória do nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Mas tudo aquilo, o resto, que foi em favor de nosso próprio viver aqui, né, das necessidades dessa vida, vai ficar. Isso também não vai resultar em coroamento algum. E tem mais, né, irmãos? As nossas obras que a gente faz ainda vai passar pelo fogo, né? Para ver se realmente foi feito para a glória de Deus ou se teve alguma outra razão. Eu posso estar pregando aqui hoje com um propósito de me engrandecer diante da igreja. Então, logo, não serei recompensado por isso. Eu já recebi meu galardão. Mas se eu faço, irmão, em singeleza de coração, visando a glória de Jesus Cristo e a edificação da igreja, então eu posso esperar que Deus vai me recompensar. Assim vale para os irmãos. Aqui, irmãos, na verdade, Jesus é uma passagem muito maravilhosa, que trata-se da ressurreição de Lázaro. Lázaro era um homem de Deus, juntamente com suas irmãs, Maria e Marta. Né? Jesus, a Bíblia fala que Jesus amava essa família. Não que Jesus não amasse os outros, né? Mas, vamos dizer, ele tinha um carinho especial por eles, né? Essa família que era muito acolhedora, né? Onde Marta era a serviçal, era quem fazia a comida, né? E cuidava dos afazeres. E Maria era a mulher mais espiritual, que estava sempre mais disposta a ouvir de Jesus do que assim, ficar se entretendo com a cozinha. Né? Todos os irmãos sabem, né, do que aconteceu lá, né, quando a Marta ficou chateada com a Maria. Afinal de contas, tinha muita gente para ser servida e a Maria, em vez de estar lá ajudando ela a fazer a comida, estava lá ouvindo Jesus. Mas ali foi uma lição importante que Jesus ensinou para Marta. Não que não é importante sim, né, servir, é uma bem-aventurança, irmão, das irmãs fazer isso. Né? Lavar os pés dos santos, recolhê-los, tratá-los bem, serão recompensadas por isso. Faz parte daquilo que Deus espera das santas mulheres de Deus.
Mas, porém, o ensino de Jesus era muito mais importante. Maria escolheu a parte melhor. Os afazeres, aquilo que de certa forma está dentro daquele campo da vaidade, né? Fazeres, o que a comida, o serviço, tudo ia ficar para trás. Mas por isso que Jesus disse: Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. Aquilo que vai ficar e perdurar para o reino de Deus. Então, trata-se dessa família. E o irmão delas, o Lázaro, ficou doente e chegou à morte. Mas essa morte, irmão, tinha um propósito divino nela. É fato, nós já estudamos aqui também, né, irmãos? E não só comigo, mas com o pastor e com muitos irmãos, não só nessa igreja, em outros. Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Ele controla todas as coisas estão determinadas por Ele, o bem e o mal. E, de fato, não tem acontecimento casual ou que seja fora do escopo do domínio de Deus. Ele tem o domínio absoluto sobre tudo, irmão. Creia nisso. Certo? Deus tem determinado que a vida tem um ciclo natural, considerado natural, né? Que ela, né? Que cada um tenha o seu dia a dia dentro de um trâmite natural, vamos dizer assim. Mas Deus é sobre tudo isso. Deus é sobre o natural. As leis secundárias que foram criadas por Deus estão debaixo do seu poder. Quando eu falo de leis secundárias, eu falo assim, daquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, por exemplo, as 4 estações. Elas têm os seus ciclos. Mas não quer dizer que Deus fez e que agora ele não tem mais o que fazer no outono, no inverno. O inverno tem que ser frio e né? Ele tem poder sobre todas essas coisas. Ele pode mudar isso quando ele quiser. Nós vemos isso numa passagem bíblica muito interessante, lá quando Samuel, o povo pediu um rei para Israel, né, para Samuel, que era o profeta do Senhor na época, e ele pediu mal, né? Estava nos planos de Deus que houvesse rei em Israel, né? Mas o povo pediu um rei por conta das nações que tinham o seu rei. Quer dizer, a razão era errada. Às vezes tem coisas boas, irmãos, que se tornam ruins por conta do motivo pela qual nós queremos aquilo. Em si é coisa boa, mas a razão pela qual nós queremos é ruim. E foi o caso. E naquele caso, naquele episódio, era a época da colheita, e nessa época normalmente não chovia. Mas Samuel, para provar que o que eles tinham pedido, o que eles tinham feito era uma coisa ruim diante de Deus, que Deus não tinha aprovado, Samuel rogou que Deus enviasse chuva, e a chuva veio, fora de época. Porque Deus tem domínio sobre essas coisas. Ele estabeleceu as estações chuvosas, de seca, mas não quer dizer que ele não possa fazer mais nada a respeito, não possa mudar isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E ele é o Senhor sobre todas as coisas, e ele determinou. E esse caso aqui, a morte de Lázaro, foi uma morte que aconteceu para que ela servisse para glorificar a Jesus Cristo, mostrando quem ele era, certo? E para que as pessoas, os discípulos em especial, e na verdade não só ele, mas muitos, crescem que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Então no versículo 23, nós lemos assim, né, aqui já tem partes para trás, né, que nós não vamos ler. Disse-lhe Jesus, e aqui foi para Marta que ele disse, tá? Teu irmão há de ressuscitar. Porque Marta até então, irmão, só abrindo um parênteses rapidamente aqui, ela chegou, quando ela ficou sabendo que Jesus estava indo para lá, ela foi encontrar-se com Jesus e disse, ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus disse para ela, o que nós lemos aqui, teu irmão há de ressuscitar. Jesus falou aqui com toda
convicção, vamos dizer assim, né? Sendo ele quem ele era, Deus, Senhor da vida e da morte, o autor da vida e da morte, para ele não era nenhum problema ressuscitar o Lázaro. Ele disse, teu irmão há de ressuscitar. E aí disse-lhe Marta, versículo 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A Marta pensou logo, irmão, ela era uma mulher instruída, é fato, acerca do reino de Deus e dos acontecimentos escatológicos e futuros. Ela sabia da ressurreição que vai acontecer no último dia. Aquela ressurreição que está na Bíblia, que deve ser pregada e que você deve saber da existência dela. Jesus há de voltar e vai ter a ressurreição. Inclusive, vamos falar sobre isso um pouquinho, esperem. Mas Jesus não estava se referindo àquela ressurreição que há de acontecer na sua volta gloriosa no futuro, naquele dia que Deus estabeleceu. Ele estava falando que ele ia ressuscitar Lázaro ali. E disse Jesus, irmão, e isso é o que nós vamos nos prender mais para frente, a esses dois versículos aqui, o 25 e o 26. Mas no final, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ele faz uma pergunta para Marta. Ela vai responder que crê. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela sabia quem ele era. Você vê, irmãos, esses tempos atrás, a gente falou aqui com os varões sobre um problema que é o sentimentalismo carnal. O sentimentalismo carnal faz a gente ficar cego e faz a gente tomar decisões errôneas. Muitas vezes a igreja é surpreendida por sentimentalismo carnal em nossas decisões e elas são feitas contra a palavra de Deus, porque nós damos vazão. A Marta aqui estava tomada de um sentimento, né, de tristeza tão profundo, que levou ela a não entender de princípio, né, que Jesus, sendo ele quem ele era, quando ele diz, teu irmão há de ressuscitar, ela não entendeu isso, ela não estava preparada para receber essa mensagem e ela acabou achando que estava falando de outra coisa, da ressurreição final, né? Mas Jesus, ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Essa, irmão, é a esperança de todos nós, certo? Paulo, hoje foi lido hoje de manhã, né? O irmão Guilherme leu lá, nós lemos o capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios, que fala da ressurreição. Porque havia um problema mesmo naquela igreja, como foi mencionado, que alguns estavam a dizer que não há ressurreição não, que Jesus não tinha ressuscitado. Mas toda a nossa esperança, irmão, como cristãos, está na ressurreição. Porque se morrer e acabou, como dizem alguns, ora, então, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos viver a vida. É o que Paulo diz lá no Evangelho, na carta dele aos Coríntios. Porque se nós esperamos em Cristo só nessa vida, como ele mesmo diz lá, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque de fato nós nos abstemos de muita coisa para ganhar a Cristo e seu reino, por conta de Cristo e de seu reino. Agora, se no final, de fato, nós não vamos ressuscitar e vamos ter o mesmo fim dos outros, então por que nós estamos aqui reunidos? Mas é porque nós cremos que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou e todos nós iremos ressuscitar. Ninguém vai ficar no túmulo. Quando eu falo de túmulo, não necessariamente quer dizer somente aqueles que foram sepultados. Não importa se você morreu no mar, se você foi queimado, né? Hoje tem muito crematório, né? Onde a pessoa é cremada.
A verdade, irmãos, é que todos vão ser trazidos de volta. Todos, ímpios e justos. Ninguém vai ficar para trás. Mas não para o mesmo fim. Essa é uma gloriosa afirmação, irmão, que Jesus Cristo fez. Eu sou a ressurreição. Estava ali o Senhor da vida. Aquele que tem total poder sobre todas as coisas, irmãos. Que de fato nós podemos crer de todo o coração. Quando nós oramos ao nosso Senhor, irmãos, ao nosso Deus, é com essa convicção que nós temos que orar. Nós estamos dirigindo aquele que tem todo o poder, inclusive sobre a vida e a morte. As doenças, o que são as doenças para o nosso Deus? Ele é o Senhor delas. Foi Ele quem criou. Para determinados fins que Ele mesmo estabeleceu. O bem e o mal, Deus cria para que os seus propósitos se cumpram, tanto nos justos quanto nos injustos. Para que a sua justiça se satisfaça, assim como a sua santidade, assim como o seu amor, seus atributos. Ele tem domínio sobre todos. Então, nós dirigimos aquele, irmãos, da qual não há impedimento. A Bíblia sempre, em alguns pontos dela, especificamente, né, quando há uma dúvida, a Bíblia é muito enfática. Há alguma coisa da qual Deus não possa fazer? Tem alguma coisa impossível a Deus? Deus já provou isso em inúmeros pontos da palavra dele, para que nós creiamos. Mulher teve filhos com 100 anos, quase, 90 anos, no caso de Sara. Já tinha passado o tempo. Naturalmente, é aquilo que eu falei, que Deus é poderoso sobre as leis secundárias. A lei natural é que para Sara já tinha acabado. Ela já não tinha mais esperança nenhuma de ter filho. Ela já estava até consolada, conformada com essa ideia de nunca ter tido um filho sequer. Mas tem alguma coisa impossível a Deus? Idade é um problema para Deus, o Criador do homem? Que formou da terra, ó, nós e soprou em nossos fôlegos o fôlego da vida, e tudo isso aqui passou a funcionar como está funcionando hoje? Não, irmão, não tem. Então nós temos que nos dirigir a Deus com essa fé. Nós sabemos que Deus tem propósitos e nem sempre aquilo que nós pedimos será atendido, porque às vezes não é o propósito dele para nós. E nós nos sujeitamos a Deus. Senhor, sempre no final vale sempre a regra que Jesus Cristo, na sua oração. Jesus não queria beber o cálice que estava para ele. Eles, né, por razões, né, da qual muitas vezes a gente, né, fica questionando o porquê. Mas a verdade é que a razão era justa. Mas no final, sempre o que ele dizia? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós lançamos diante de Deus nossas ansiedades, nossos propósitos, tudo, crendo que Ele pode. Nós não duvidamos que Ele pode. Ele pode. Mas nós nos sujeitamos, Senhor, mas se não for da tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós temos que nos confortar e nos regozijar e dar glórias a Deus na vontade dele, mesmo que a vontade dele não seja nossa, né? Todavia, na verdade, irmão, nós não temos mais a nossa vontade. Desde que nós nos convertemos a Deus, já não é mais nós, é Cristo. O que disse Paulo? Todavia, já não vivo, mas Cristo vive em mim. E essa verdade não é só para o apóstolo Paulo, deve ser para mim e para você. Jesus,
Ele falou aqui com toda a segurança de, sendo ele Deus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito que fez, foi ele que fez o homem lá, Adão. Tudo foi feito por ele e para ele, diz a palavra de Deus. De maneira que ele não estava, né, roendo as unhas. Será que eu vou conseguir ressuscitar o Lázaro? Ele é o Todo-Poderoso. Mas ninguém pode fazer uma afirmação como Jesus fez, irmãos. Só Deus pode. Ele é o Senhor da vida e da morte. O diabo nunca foi senhor da morte. Deus é o Senhor da morte e da vida. Só Deus tem esse total poder, irmãos, sobre a vida. Veja só o que diz lá em João, no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 16 até o 18. Na verdade, o 16 eu peguei aqui, porque eu gosto muito dele, mas não tem nem muito a ver com o nosso ponto, que é mais o 17 e o 18. No 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mostrando a onisciência de Jesus Cristo. Ele tinha certeza de que ele tinha outras ovelhas, outras pessoas salvas, que seriam salvas por ele, no caso, se tratando de nós, né? Que não pertencia a Israel, que eram de outros povos. Isso envolve os brasileiros, nós. Jesus estava pensando em nós aqui, irmãos. Você já pensou nisso? Nós fazemos parte dessas outras ovelhas que até então não haviam sido agregadas ainda. Mas Jesus já sabia da nossa existência, irmãos. Quando ele proferiu essas palavras aqui, ele já sabia da nossa existência e de que nós éramos ovelhas dele. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam só, irmãos, esse versículo me permita sair um pouco do que estamos falando, né? Convém agregar a essa, mas Jesus já não está lá nos céus, mas quem agrega é ele. Como? Por meio da sua igreja, por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra. Mas nota que ele fala como se fosse ele pessoalmente, que tipo, eu vou lá agregar esses também. Porque é mesmo assim, irmãos. É pessoal. Deus opera. O Espírito de Deus está operando. O Espírito que também é chamado lá em Romanos capítulo 8 de o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é o mesmo. Não são três Espíritos, é um só. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mas aí no versículo 16 ele diz assim, por isso, no versículo 17, perdão, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Essa autoridade. Irmãos, veja aqui, né? Eu já vi pessoas, infelizmente, insensatas, ignorantes, né, irmão? Por não conhecer a verdade, a palavra de Deus, não conhecer quem é Deus e o propósito de Jesus Cristo ter ido na cruz. Eu já ouvi uma pessoa falar, se Jesus descesse aqui de novo, nós mataríamos ele de novo. Mas que, né? É digno de misericórdia. Deus tenha piedade de você. E te esclareça. Porque de fato, irmãos, sim, os romanos pegaram, os judeus pegaram os judeus e foram lá, colocaram ele na cruz, cravaram ele, tudo. Irmãos, mas é porque ele se sujeitou voluntariamente a tudo isso. Não porque ele ficou sem poder.
Não porque ele não podia fazer nada em termos de poder. Ele era o Todo-Poderoso. Ele deixou essa condição para se tornar servo de Deus Pai e efetuar aquilo que só podia ser feito como servo, como homem, porque do contrário, como crucificariam o Jesus Cristo glorioso, todo-poderoso na cruz do Calvário? De jeito nenhum, não era possível. Ele tinha que deixar aquela condição da qual é eterna para poder efetuar a nossa salvação. Uma vez, antes, quando foram prender Jesus Cristo, os irmãos devem lembrar da passagem que cortaram a orelha de um dos soldados. Jesus falou: você acha que eu não poderia rogar ao Pai agora e ele mandaria uma legião de anjos para me defender? Quer dizer, Jesus estava, irmão, ali se sujeitando àquilo pela qual ele veio ao mundo. Para ser preso, para ser humilhado, para ser crucificado e depois ressuscitar ao terceiro dia. Por meio disso nós temos a salvação, a redenção. Então, de fato, não é que Jesus foi morto, ele deu a sua vida. Veja o que nós lemos aqui. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Mas ele fez isso se sujeitando aos homens maus, malignos, que pegaram ele, colocaram coroa de espinho e tudo aquilo e crucificaram ele. Mas na verdade era ele se entregando a si mesmo. E veja que ele tinha a plena convicção de que ele seria morto, ele daria sua vida, mas depois de 3 dias ele ia tomar de volta. Deus é o Senhor da vida, irmãos. Mas também Deus é o Senhor da morte, sobre a morte e da morte. Quando Deus fez Adão e colocou ele lá no Éden, foi Deus quem disse: de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ali ele estava falando de uma condição de condenação, de morte espiritual, de condenação, de se tornar réu perante Deus e de se tornar, assim como o diabo e Satanás, se tornar réu do fogo do inferno. O inferno, irmãos, é o justo castigo conforme a lei divina, conforme a justiça divina, para todo transgressor da lei de Deus. Todo pecador é digno do inferno. E nós todos somos pecadores. A partir daquele momento que Adão pecou, dali para frente, toda a humanidade que veio ao mundo e que ainda virá, já virá sobre essa condição de pecador, transgressor de Deus, necessitando da salvação de Jesus Cristo. Da redenção da qual Jesus Cristo veio trazer. Ele, Deus, é o Criador. Mas ele também é o Criador, ele que trouxe a morte física em consequência do pecado que veio ao mundo por meio de nosso primeiro homem, Adão. Lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 a 19, Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está falando da morte física, da qual todos nós somos participantes. Adão morreu com 930 anos, fisicamente. Mas espiritualmente, ou seja, se colocar em condição de condenados perante Deus, ele se colocou no dia em que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem dois tipos de morte, da qual todos nós somos participantes, que é a morte física. Estamos envelhecendo. Ainda que não necessariamente só os velhos morrem. Tem jovens que morrem, tem crianças que morrem. Perdão. A morte física é para todos. Mas há a pior morte, que é a segunda morte da qual a Bíblia fala. É a morte espiritual, a morte que diz respeito à condenação eterna, aquela condenação que há de vir quando Jesus Cristo voltar para julgar o mundo. E sabe qual é a certeza de que nós temos de que isso vai acontecer? Está na palavra de Deus. Deus deu certeza a todos de que com justiça ele vai julgar o mundo inteiro, todos nós. Sabe como? Quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O varão. Jesus ressuscitou para julgar. Ele morreu para salvar, mas ele ressuscitou para julgar. E ele vai julgar todos os homens. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. Como nós falamos aqui à tarde, né? Tem dois tipos de grupos de pessoas no mundo. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Não existe um terceiro. Não existe um que está no meio. Ou você está no meio dos grupos dos salvos, ou você está no grupo do meio dos perdidos. Ou salvo eternamente, ou perdido eternamente. Que não seja o seu caso, meu amigo que me ouve. Talvez você ainda não tenha Cristo. Você ainda não atentou que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para que você não fosse lançado naquela perdição eterna da qual há de vir sobre todo pecador. Não existe aquela ideia maligna de que morreu, acabou, de que a vida é aqui e que depois não tem mais nada. Isso não é verdade. A palavra da verdade me dá essa garantia. Eu não estou falando de mim. Não existe reencarnação. O que existe é ressurreição. E não reencarnação. Ressurreição para julgamento. E não reencarnação para continuar vivendo em outro corpo, em outra forma. Nós vemos no caso de Lázaro, irmãos, que já havia passado 4 dias que ele tinha morrido, fisicamente. Lázaro era um homem de Deus, então ele já estava resolvida a questão da morte espiritual. Ele era um cristão, ele já era um crente em Jesus Cristo. Então ele já não estava mais sujeito àquela morte, àquela primeira morte da qual Deus disse para Adão que quando ele comesse do fruto, ele estaria nela. E é para todos os homens, porque todos nós somos pecadores. Pecadores mortos espiritualmente, precisando ser ressuscitados espiritualmente, precisando ganhar vida espiritual, ser vivificado espiritualmente,
por Cristo, pela fé nele. Essa é a mensagem para todo pecador. Você precisa ser regenerado espiritualmente, você precisa ser vivificado espiritualmente, você precisa ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Lázaro já era um cristão, ele já era um filho de Deus, ele já era um amigo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era seu amigo, né? E quando ele morreu fisicamente, já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Quando Jesus pediu para que retirassem a pedra, antigamente, né, os sepultamentos era dessa forma. Era uma cova, né, uma pedra, uma cova no meio de umas pedras, e colocava o defunto lá e colocava uma pedra na porta, na boca, né? Para tampar e também que o mau cheiro fosse detido, pelo menos numa grande proporção. Quando Jesus falou, removei a pedra, tirai a pedra, a Marta não estava sendo ilógica quando ela disse, Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. Fato, ela não estava sem razão. 4 dias um defunto, irmão, já começa a cheirar mal. Já está em estado de putrefação. Já está definhando. Mas isso é um problema para o Senhor? O Senhor da vida e da morte? Eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Irmãos, nós temos que ter essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Para que nós creiamos a razão pela qual Jesus Cristo deixou acontecer o que aconteceu, ele poderia muito bem ter chegado lá antes do Lázaro morrer. Foi proposital que ele demorou. Porque ele tinha muito a ensinar com isso. Ensinar não só aqueles que estavam presentes, mas ensinar a nós também que estamos lendo aqui agora. Para que creiamos nele. Para que não duvidemos de nosso Senhor. Quando ele falar, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, que nós possamos crer. E não duvidar. Porque ele pode, se Jesus venceu a morte de 4 dias, o que é as outras coisas? O que são as outras necessidades? Estaria Deus impossibilitado com elas, quanto a elas? Ora, claro que não, irmãos. É questão de fé. Por isso que Jesus disse para Tomé, não sejais duvidoso, Tomé, mas crente. Essa é o que Deus diz para nós agora, irmãos. Nós não temos que ser duvidosos, mas crentes. Lá no versículo 15, Jesus disse: folgo por amor de vós de que eu não estivesse lá, de que eu lá não estivesse, ou seja, onde Lázaro estava enfermo, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, o propósito de Jesus Cristo de não estar lá enquanto Lázaro ainda estava com vida é para que ele morresse mesmo. Porque o propósito de Jesus Cristo era ressuscitá-lo. Para quê? Para que acrediteis. Acrediteis no quê? Acrediteis que ele é quem ele diz que é. Que ele tem esse poder que ele diz que ele tem. Toda essa autoridade no céu e na terra. Todo esse poder, que ele é Deus.
Quando Jesus disse para Lázaro, irmãos, Lázaro, sai para fora, ele disse assim, brada, uma voz alta, né? O defunto saiu. E ele não saiu cheirando mal, não saiu capengando, sabe? Ele saiu perfeito, como se nada tivesse acontecido. Jesus falou, desatai ele, porque eles atavam, né, o defunto, colocavam faixas. Desatai-o e deixai-o ir. E muitos creram, diz a palavra de Deus. Porque falaram, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer isso. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Senhor e Salvador que está lá à destra de Deus agora, intercedendo por nós. E apesar dele não estar aqui pessoalmente, como estava nesse caso, agora ele está numa condição ainda maior, porque ele está em glória novamente. Lá ele estava meio que limitado na sua condição humana, até que ele cumprisse com a missão dele de ser morto na cruz do Calvário. Mas agora ele já não morre mais. Ele recebeu o seu corpo de glória e está sentado diante de Deus com todo o poder e glória. Esse é o nosso Senhor. Você crê? Você crê em Jesus Cristo dessa forma? Só que aquela ressurreição, irmãos, ela foi temporária. O Lázaro voltou a morrer. De fato, eu creio que, na verdade, irmão, mataram ele. Os fariseus. Se você leu lá na sua Bíblia já, você vai ver que, por conta do Lázaro ressurreto, ele era uma testemunha vívida do que Jesus Cristo tinha feito. Então, os fariseus chegaram à conclusão que Lázaro deveria morrer também, não só Jesus Cristo. Para que a boca dele se calasse, né? Porque senão as pessoas iam lá, você é o Lázaro, aquele que foi. Ele ia falar, claro, sou eu mesmo. Então, os fariseus chegaram à conclusão de que teria que matar o Lázaro também. Ele morreu. Mas aquela, irmão, não é a ressurreição definitiva. A ressurreição definitiva é aquela da qual a Marta falou que vai acontecer nos últimos dias. A ressurreição da vida e a ressurreição da morte. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Vai ter duas ressurreições. No final dos tempos, quando Jesus Cristo retornar. Duas. Como diz Daniel, lá no capítulo 12, versículo 2, e muitos dos que dormem do pó ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, Daniel 12, 2. Duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Então, irmão, conforme eu disse, ninguém vai ficar no túmulo. Jesus vai trazer todos de volta, mas em duas etapas. A primeira, a ressurreição dos salvos. Uma ressurreição para a vida eterna, para receber um corpo de glória semelhante ao de Cristo. E para reinar com ele 1000 anos já nessa terra, nesse corpo de glórias, e depois reinar eternamente com ele na nova terra. O nosso futuro, irmão, que nos espera. Eterno. Mas vai ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição da perdição. Daqueles que vão ser julgados por todos os seus pecados. Jesus vai lançar em rosto todos os pecados que ele cometeu. E não é só pecados em obras,
Pecado que passou aqui na mente, que passou no coração. Cobiça, desejos, invejas, malícia. Que nunca ninguém ficou sabendo. Nunca ninguém não, desculpa. Deus sabe. Está anotado. E serão condenados por cada um deles. Conforme o grau de pecados e o número, o grau de condenação. Mas o fato é que toda condenação, irmão, todo condenado estará eternamente condenado. Assim como os salvos estaremos salvos eternamente, irmãos. Para nunca mais vamos morrer, nunca mais vamos voltar a ter uma condição, né, de insegurança, de instabilidade, de dor, de sofrimento, de choro. Tudo isso ficou para trás. Está lá em Apocalipse tudo isso que eu estou falando. Capítulo 20, 21 e 22. Mas essa condição gloriosa, irmãos, é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que vive e crê nele. Jesus disse para Marta: ainda que esteja morto, e crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 17. Mas Jesus não estava falando da morte, daquela vida que ele deu para Lázaro ali, irmãos. Ele estava se referindo à vida eterna. E a vida eterna, irmão, não vai ser só em espírito, vai ser em espírito e em corpo. Nós já somos salvos espiritualmente, mas esse corpo não vai ser salvo. Jesus Cristo não morreu para salvar esse corpo. Esse corpo é o corpo que o apóstolo Paulo chama de corpo de morte. Da qual, na verdade, irmãos, nós deveríamos estar desejosos de nos livrar dele. Hoje, irmãos, existe uma idolatria do corpo. Eu estou falando dos ímpios. O que mais, abre são academias. As pessoas querem ficar, é muito mais do que cuidar da saúde. Às vezes a pessoa, tem aqueles que realmente estão lá só por conta da saúde. Mas a maior parte, irmãos, é fato isso. Ele está querendo ficar bonitão, fisicamente. Ou bonitona. Olhar no espelho e ver aquele músculo, É uma idolatria do corpo, irmão. Que é um corpo de morte. Na verdade, quando nós deixarmos esse corpo, nós cristãos nunca mais o veremos. Porque o novo corpo já não vai ser mais esse. Vai ser um corpo espiritual. Deus vai dar a cada um de nós o corpo conforme Ele determinou, conforme Ele quer. Conforme Ele quis, será feito. Cada um de nós teremos um corpo. Tal qual Deus planejou para mim e para você, mas um corpo espiritual. Todos nós teremos um corpo espiritual. Para nunca mais morrer. Nunca mais estaremos sujeitos aos males desse corpo. Então Jesus está falando aqui dessa vida. Veja lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18. Paulo diz assim: não quero ir, porém, irmãos, falando aos cristãos lá de Tessalônica, que ainda estavam ignorantes acerca dessa questão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os cristãos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, não palavra de Paulo, palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda de Jesus, do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já partiram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus Cristo, com alarido, e com voz de arcanjo, voz poderosa, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, Paulo está consolando aqui os Tessalonicenses acerca dos entes queridos deles que já tinham partido. E eles estavam tendo uma tristeza que, na verdade, não é compatível com pessoas que têm a viva esperança em Jesus Cristo de que ele vai trazer todos de volta, em vida, com corpo. Não estamos separados dos nossos queridos irmãos para sempre. Todos os de Deus, todos os cristãos serão ressuscitados. Deus vai trazer com ele. Lemos aqui. Está guardado com ele no paraíso de Deus. E naquele grande dia, Jesus vai dar para eles um novo corpo. E se acontecesse a vinda de Jesus Cristo hoje, eles seriam revestidos da imortalidade, do novo corpo glorioso, primeiro do que nós, que estamos vivos. É o que acabamos de ler. Assim que todos eles estivessem já com um novo corpo, então nós também seremos revestidos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fala que isso vai acontecer como num piscar de olho. Não é que vai ser algo trabalhado, que vai levar dias. Vai ser assim, ó. E já esse corpo não existe mais, o que teremos será um corpo de glória, semelhante ao de Cristo. Se Cristo voltasse hoje, irmãos, era exatamente isso que ia acontecer. Pelo poder do Todo-Poderoso, nós íamos se desvencilhar desse corpo, não sei nem o que Deus ia fazer com ele. E ser revestido do novo assim, ó. Encontrar o Senhor nos ares. É de cima que Jesus vai descer. Todos os seus santos vão encontrar com ele nos ares e depois descer com ele. Por isso que lá em Apocalipse, irmãos, no capítulo 20, Jesus fala: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Essa é a nossa, irmão, a ressurreição dos salvos, daqueles que creram em Jesus Cristo. Que vai ter parte com a vida eterna, que vai estar aqui, ó, entre esses aqui, que vão ser revestidos e encontrar Cristo nos ares e descer com ele sobre essa terra, lá em Jerusalém, e vamos reinar com ele 1000 anos sobre todo esse globo terrestre. Sobre os ímpios que vão estar por aqui, que não vão ser revestidos de imortalidade, de um corpo de glória. Mas no final do milênio, Jesus vai trazer de volta todos os ímpios. Mas não para a glória eterna, mas para serem julgados e condenados ao eterno inferno. Que tristeza, irmãos. Sem esperança. Selado o destino para todo sempre. Enquanto uns estarão numa glória eterna, os desprezadores de Deus, os desprezadores da sua palavra, da sua igreja, do reino de Cristo, do que Cristo fez na cruz, esses estarão numa condenação eterna, irrevogável, imutável.
Não tem advogado que vai te tirar de lá. Não tem habeas corpus. É eterno. Não tem advogado para os perdidos. Tem advogado para os salvos. Nós temos um advogado. O melhor, Jesus Cristo. Mas o ímpio não tem advogado. O diabo não vai advogar a causa dele, até porque ele nem pode. Ele mesmo estará entre os condenados. Muito triste. E no versículo 26 de 11, irmão, Jesus disse assim para terminar: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Irmãos, obviamente que Jesus não está falando aqui de morte física. Ele está falando de morte espiritual. Ele está falando, você está vivo, certo? Nós estamos vivos aqui. E nós cremos em Jesus Cristo. Então nós nunca seremos condenados. Nunca morreremos a segunda morte. A primeira, provavelmente sim, porque eu creio que Jesus Cristo não vai voltar tão logo. Eu acho que nós, pelo menos eu estou quase convicto de que eu vou me encontrar com Cristo lá no céu. Porque eu devo partir antes da volta dele. Mas é uma verdade, é uma só. Aquela morte, a verdadeira morte, a morte espiritual, a condenação da qual todos temem, dessa nós estamos livres, irmão, graças a Jesus Cristo. Cremos. Oh, que dia bendito, né, irmãos? Eu sempre falo, sabe, irmão, a gente memora muito o dia do nosso aniversário. E eu não tenho nada assim contra, não. Eu tenho contra aquela cantiga parabéns para você, tá? Mas eu acho que nós deveríamos ter mesmo em grande valia e memorar mesmo e fazer churrasco e comer e beber mesmo. Era memorando o dia que Jesus nos ressuscitou espiritualmente, o dia que nós renascemos para Deus, o dia que nós nos convertemos a Jesus Cristo, irmãos. Era esse dia que deveria estar no calendário. Mas, tristemente, a começar por mim, nós nem lembramos o dia. O dia, assim, a data. O dia da semana todo mundo lembra, né? Eu fiz minha manifestação de fé numa sexta-feira. Já era um cristão, mas publiquei para a igreja, comuniquei à igreja numa sexta-feira, num culto, na casa de uma pessoa que morava do lado do sítio do meu pai, um culto nos lares. Esse foi o dia. Esse é o dia. Não o dia do nosso nascimento físico, mas o dia do nosso renascimento espiritual. Porque nesse dia, nós somos livres da morte. Não da morte física, mas da morte eterna. Da condenação. Tivemos refeita a paz com Deus. Fomos justificados por Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nessa mesma passagem de Romanos, capítulo 8, Paulo diz, quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, intercedendo por nós. Não há condenação para nós, amados. Estamos livres. Devemos viver, irmãos, então, nessa esperança de que, verdadeiramente, nós fomos libertos dessa condenação eterna. Jamais vamos morrer. Como Jesus perguntou para Marta, crês tu isto? Ora, a resposta nossa vai ser a mesma de Marta. Nós cremos sim, Senhor, em ti.
Cremos que temos a vida por ti. Muitas vezes, irmãos, um cristão, estamos sujeitos ao pecado. Aliás, um irmão orou aqui hoje, eu não vou mencionar o nome. Ele falou assim, que são muitos os nossos pecados. Irmão, tem alguma coisa se for muitos os nossos pecados. Porque uma vez que nós fomos iluminados, nossos pecados devem ir diminuindo, e não é isso? Um cristão não pode ter muitos pecados. Ele tem pecado, porque é impossível um homem não pecar. Mas se ele é muito pecador, é estranho, porque ele busca a santificação. Ele vai evoluindo em santificação, em vida pura, em justiça, como a luz da aurora, como a Bíblia fala. Cada vez melhor. Então não podemos ter muitos pecados. Mas uma coisa é certa, irmãos, todos os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Quer sejam muitos, quer sejam poucos. Você é um cristão? Você é um crente mesmo em Jesus Cristo? Então, irmão, é o seguinte, tem muitos cristãos que às vezes ele peca e ele fica carregando aquela culpa, como se aquela culpa tivesse jogado ele sobre aquele estado de condenação de novo. É como se ele tivesse perdido a salvação. É como diz alguns que não conhecem a verdade, caiu da graça. Ninguém cai da graça. Se ele é um cristão verdadeiro ele é para todo sempre. Se ele foi feito um filho de Deus ele é para todo sempre. O que Jesus disse? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, irmãos. Obrigado por me ajudar, viu? É isso, irmão. O que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados, porque Deus é justo para nos perdoar de todo o pecado, como está lá em 1 João. E mais do que isso, nos purificar de toda a injustiça. Toda! A gente tem que fazer como Paulo, irmãos. Deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para frente. E não ficar carregando pecados que já foram lançados sobre Cristo e levado por Ele, já foi pago. A dívida não está mais na nossa conta. Deus pagou em Jesus Cristo. Como vamos continuar como se fôssemos devedores? Como se aquele pecado tivesse nos distanciado de Deus, nos separado dele. Nós perdemos sim a alegria da salvação por um tempo, como Davi. Mas ele falou, torna a dar-me a alegria da sua salvação, Senhor. E certamente Deus o ouviu. Porque Deus o perdoou. E Deus perdoa mesmo, irmãos. Quando a gente continua, irmãos, como se a culpa tivesse sobre nós, é desconfiar do perdão de Deus. Ou não entendeu direito, de maneira plena, clara, o que significa pleno perdão. A cédula rasgada. Nós temos um advogado, irmãos, como eu disse, o justo tem, está lá do lado do Pai. João fala isso exatamente nesse ponto. Se pecarmos, temos um advogado para defender a nossa causa. E é o mesmo que é o nosso Senhor e Salvador. É o mesmo que levou o nosso pecado sobre ele na cruz.
Ele tem todo o direito de advogar a nossa causa. E a advocacia dele, né, a intervenção dele é justa e aceita por Deus. Irmãos, essa é a nossa condição. Assim como Jesus falou para Marta, voltando, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós viveremos, irmãos. Nossos queridos que já partiu, viverá. Aqui ele está falando de ressuscitação do corpo e vida eterna. Ressuscitação do corpo em glórias. Corpo de glórias, glorificação, manifestação dos filhos de Deus. E quem crê, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós nunca mais vamos morrer, irmãos. Não há uma possibilidade alguma de Deus nos lançar no inferno. Isso está resolvido para todo sempre em Jesus Cristo. Por isso que nós temos a vida eterna. Por isso que nós pregamos, porque é o que a Bíblia ensina. A vida está em Jesus Cristo. E ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar isso. Ninguém pode mudar isso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no Senhor. Vamos orar.